E aí galera, tudo bem? Como você tá? Eu tô aqui hoje com um convidado mais do que especial, o senhor Rafa Dietrich. Piscadela não. Só aqui, ó. E, cara, muito legal estar com você hoje no canal, principalmente pelo que vai ser falado. Eu sei que tem poucos vídeos aqui, principalmente em português, que se falam sobre o assunto, que é a Coreia do Norte. Você e a sua esposa estão para bater o recorde mundial visitando todos os países do mundo. Foram quantos no total? Foram 200 até agora, faltam só 8 para a gente bater o recorde mundial. E por causa da questão de pandemia, essa história toda, a gente está segurando um pouco, mas está bem pertinho de bater o recorde mundial. Já ia pro mês que vem, já ia terminar. Era mês que vem que a gente ia terminar, mas temos muita história já para contar. Então é um grande viajante, viajou o mundo todo, tem muita experiência para contar, pastor presbiteriano também. Tava me falando sobre uma viagem missionária que fez com 25 crianças pro Nordeste do Brasil. Foi isso também, foi muito louco. Isso é muito legal. Hardcore, Acho que rola até um vídeo sobre isso depois, outro dia. É boa. Mas, cara, a gente conversando sobre todos esses países, as viagens missionárias, as informações missionárias que você consegue coletar por aí, você falou que o mais louco de todos eles foi a Coreia do Norte. Sim. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Coreia do Norte, mas todo mundo sabe muito pouco. Sim. O que mais se ouve é uma lenda sobre o país, né? A gente ouve falar alguma coisa, nós sabemos que existe perseguição, a gente sabe que é um país muito fechado, mas com a sua experiência de estando lá, o que você aprendeu do país que você pode nos dizer, assim, para nós que temos um sonho missionário, a gente que ora pelo país, ora pela nação, o que você tem para dizer? Primeiro que é muito difícil entrar no país, é por isso que as informações chegam muito pouco. Se vocês digitarem Coreia do Norte, tanto no Google quanto no YouTube, você vai ter muito pouca informação. E a gente teve muita dificuldade de conseguir entrar no país, porque existe um processo longo. Você tem que primeiro ter um visto da China, para depois ter o visto da China de 5 anos, que é um visto caro, difícil de tirar também. Você tem que ir no consulado e toda essa história. Você consegue entrar com um processo para tentar entrar na Coreia do Norte. E lá é bem complexo, demorou 4, 5 meses para a gente conseguir esse visto. Quando a gente conseguiu o visto, a gente estava no Caribe para ir para a Coreia do Norte. E aí veio o furacão Dorian, que foi o furacão que aconteceu ano passado aqui no Caribe. Cancelou nossos voos, a gente achou que não ia conseguir chegar na Coreia do Norte. Conseguimos chegar lá e entramos lá e foi uma doideira. Por quê? Porque quando a gente entrou, chegou um tufão lá. Então assim, cara, muitas histórias... Na Coreia também. Na Coreia do Norte, E é interessante porque é um país totalmente fechado ao evangelho, e não só ao evangelho, fechado a qualquer outra coisa. E por quê? Qual é o motivo principal disso? Eles têm um estilo de vida baseado no pensamento que o avô do Kim Jong, né, que está lá até hoje, seguiu, que é a continuidade da dinastia Kim Jong, que é o seguinte: eles acreditam que fechando o país eles vão conseguir se transformar numa nação perfeita. É quase um rolê uma utopia. Só que tem vários problemas que envolvem isso, porque ele puxou um pouco de marxismo lá no início, depois ele abandonou e ele criou uma nova ideologia que só existe lá. Que é baseada nele mesmo. Nele mesmo, exatamente. Então ele é praticamente um deus. Quando a gente ia visitar as fábricas, as escolas, as ruas e as estátuas, as pessoas reverenciam eles, o avô, o pai e o neto agora, como se fossem deuses mesmo. Pô, ele veio aqui 222 vezes, ele colocou o pé aqui. Essa foto aqui, você não pode cortar nenhum pedaço dessa foto quando você for tirar uma foto desse quadro. Então como se fosse você indo num templo budista e você não pode fazer algumas coisas determinadas no Buda lá. Então é um negócio bem, bem maluco. E o mais engraçado da história desse negócio ser fechado é que todo país que a gente visitou, ou para viagem missionária, ou para trabalhar visitando algum missionário, normalmente nós éramos mais curiosos do que os locais. Então a gente chegava lá e perguntava um monte de curiosidade, quer saber como que é o país e tal. Lá na Coreia do Norte foi o contrário. Eles tinham mais curiosidade da gente do que a gente do país. E olha só que é um país bem curioso, né? Eles perguntando do mundo fora. Do mundo fora. E eles perguntam desse jeito mesmo que você falou.
É o mundo livre. É o mundo, como é lá fora. Eles usam esse tipo... E é interessante que... Porque não existe nenhum tipo de informação que vem de fora para dentro. Muito pouco. Ou se vem, é controlado pelo governo, pela mídia governamental. Os nossos celulares não puderam entrar no país. Eles retêm o celular, eles não deixam entrar. E se a gente vai com o celular até a fronteira, a gente perde o celular. Tem que deixar na China. Deixamos na China, numa agência. A gente deixou numa agência lá. Então a gente entrou sem celular. E aí, quando a gente entrou, aí eles começaram a fazer as perguntas que eu achei bizarro. Tipo, que tipo de perfume existe lá fora? Aí eu não sou muito ligado a esse tipo de coisa. Sei lá, Chanel, não sei. Eu respondi qualquer coisa. E eu falei assim, cara, eu não sei muito bem do mundo lá fora como eles estão querendo saber. Então eu me senti até meio mal, assim. Tipo, eu não tenho as informações corretas para passar para eles. Do tipo, eles perguntaram que roupas são legais lá fora? Quais são as 3 principais marcas? Eu falei, cara, eu nem sei se existe ranking das 3 principais marcas, entendeu? Então eles têm muito essa coisa de hierarquia. Qual que é o melhor perfume, qual que são as 3 melhores marcas, e eles ficavam perguntando esse tipo de coisa. Uma vez eu ouvi de um cara que conseguiu escapar de lá, uma entrevista dele, falando que para ele a ideia de liberdade era poder escolher o que comer. Era a ideia de liberdade dele, ele ter a opção de comer frango, que ele ouviu que se comia frango ele tinha a opção de fazer isso. E isso é bem maluco, porque a gente almoçou com eles, então eles serviram um bom banquete, porque pro turista que paga caro, e é bem caro ir para lá, você tem que servir bem na cabeça deles, né? Então eles servem um bom almoço. É bem ruim, assim, pra nossa cultura, as comidas bem diferentonas, mas né? Pra eles algas, algumas coisas bem diferentes, mas pra eles é muito gostoso. Então eles serviram uma boa comida, só que aí, na comida eu comecei a perguntar, quantas vezes vocês comem por dia? Eles falaram, não, a nossa alimentação é uma vez por dia. Eles comem uma vez por dia. Pelo menos... Os caras que estavam trabalhando ainda, estavam servindo vocês. Exatamente, os caras estavam servindo ainda a gente. Que tinha um emprego que estava numa posição melhor, vamos dizer assim. Lá tecnicamente, entre aspas, todo mundo tem emprego. Porque lá é um sistema socialista, comunista, né? Que você trabalha com o conceito em que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Então, eles recebem exatamente a mesma coisa. Então, todo mundo come uma vez por dia. E aí eu perguntei sobre trabalho, por exemplo. Eles trabalham de segunda a sábado. Aí eu falei, caraca, é puxado, hein? Aí eles falaram, e de domingo a gente faz trabalhos voluntários. Eu falei assim, caraca, então vocês trabalham todo dia. Não, de domingo é voluntário. Eu falei, não, voluntário o quê? A gente varre as praças. Eu falei assim, eu trabalho também, caraca. Mas é real esse negócio que a gente ouve falar que, tipo assim, o turista vê um país desenhado. Você anda por uma rota desenhada que eles te levam para ver. Você não tem liberdade de andar por qualquer rua. Não. E aquilo que você vê é muito bonito aos olhos, mas ao mesmo tempo você consegue ver uma outra realidade mais longe de onde você está. Isso acontece mesmo? Você é guiado por algum guarda, rola essa parada, ou você é livre dentro do país para fazer o que você quiser? Não consegue fazer nada sozinho. Tudo é exatamente como você falou. Tem um guia específico que você entrou no país e o cara já tá lá. E tem só sombra. É algo que a gente... meio que um espião seu também. Ele exatamente. O cara ouve tudo que você fala e... Inclusive o americano que faleceu lá, e todo mundo indica que foi casos de tortura em prisão, foi porque ele fez algo, ele roubou um cartaz político, né? E aí ele foi preso, e aí meses depois ele faleceu. Então, todo mundo indica que foi tortura na prisão. Só que é interessante que esse cara que estava na fronteira, ele chegou e falou assim, ó, passa a sua câmera. Aí eu, será que eu vou perder minha câmera? E aí eu passei a câmera pro cara, ele escondeu a câmera, aí eu passei no detector de metais, e aí quando eu cheguei do outro lado da fronteira, o cara tirou e me devolveu a câmera. Aí eu falei, cara, eu não quero ser preso aqui dentro, eu quero voltar pro meu país. Eu tô fazendo algo ilegal? Ele falou assim, não, essa é mais ou menos a técnica que a gente usa pros turistas aqui. Eu falei, mas você não poderia passar com a câmera, assim... Ele falou que os militares são muito inflexíveis, muito instáveis. Então, se eles encrespam com a câmera específica, que ela tem algum chip dentro, alguma coisa de geolocalização, alguma coisa que pode gerar algum tipo de contato do povo lá dentro com o povo de fora, eles podem tomar a câmera e já era, você perdeu. Então ele falou, é melhor fazer isso, porque se eles pegarem lá dentro a câmera, a gente mostra que é uma câmera normal. Mas esses caras de fronteira são terríveis. Então, assim, é um negócio meio maluco, porque o cara te segue 100% do tempo. E ele é treinado, é um dos poucos que falam inglês lá no país. Fala bem. Fala bem. Ele em específico falava muito bem. E ele te mostra tudo, ele é o seu guia, seu meu melhor guia, amigo. Né? E ele fala muito não. Exatamente por causa das questões, tipo, no tufão, tava alagado pra todo lado. E eu querendo filmar, quero filmar as coisas alagadas, né? Tá trash, vamos filmar também, produzir conteúdo pro público. E aí é interessante que ele, não pode filmar. Eu falei assim, não, mas
é normal isso, lá em São Paulo acontece toda hora, né? Tem alagamento na minha cidade também. Ele, não pode mostrar o país feio. Só a beleza do país. Só beleza, exatamente. E que não é tão belo assim, mas eles tentam deixar belo, entende? E você teve algum contato com as pessoas, fora ele? Você conseguiu conversar com pessoas normais ali ou não? Então, as pessoas não falam inglês. Então, é interessante que no dia que a gente entrou... Mas no olhar, às vezes, você percebe alguma coisa. Elas tentam falar com a gente, sim. Ele permite. Sempre ele está do lado, mas as pessoas, elas sempre falam, nossa, vocês são muito bonitos. Eles sempre falavam para minha esposa, nossa, você é muito bonita. Nossa, você também é bonita. Eu falei, acho que elas estão muito simpático. Muito simpático. Eles gostam de receber a gente e também querem vender alguma coisa, né? Estão tentando vender alguma coisa. Mas essa venda deles também é do governo. E eles precisam vender, mesmo recebendo a mesma coisa todo mês. Não é para eles o dinheiro, Não então. é para eles, Tudo é controlado. E Rafa, sobre cristianismo, qual foi a sua experiência ali? Você viu alguma coisa? Você viu alguma igreja? Você ouviu alguma citação? Você viu alguma Bíblia? Aconteceu alguma coisa assim? Eu sei que você fez umas doideiras lá dentro. Acho que a maior loucura que eu já fiz na minha vida talvez tenha sido ser preso na Líbia, que foi um país que é o país que cortou a cabeça dos cristãos. Foi preso? Foi preso, ficou 5 horas preso na Líbia e o cara questionando por que a gente era cristão e o que a gente estava fazendo lá. E a segunda coisa tenha sido ter lido a Bíblia na Coreia do Norte. Eu não quis entrar com a Bíblia para não gerar todo um problema, então o que eu fiz? Realmente é proibido a Bíblia, você não pode proibido, entrar. não pode entrar. Assim como não pode entrar nas Maldivas, você sabia disso? Não sabia. Você não pode entrar com material evangelístico, artefatos cristãos dentro das Maldivas. Talvez se você portar uma Bíblia pequena de uso próprio, eles até permitam. Mas se você tiver, por exemplo, 2, eles já não deixam. Por quê? Porque a Maldivas é um país extremista. E é um negócio interessante, porque é um paraíso, mas ninguém sabe que é um país extremista. Não fazia ideia disso. Porque tá ligado à Arábia Saudita, que é bem extremista também. E aí a Coreia do Norte, cara, eu escrevi alguns versículos de Coríntios, eu posso deixar até a imagem para vocês verem aí, lendo Coríntios, e aí é interessante que eu escrevi e li em português. Eu falei assim, cara, se o cara pegar o papel, acho que eu não vou ter problema. Tem um versículo que está lá em 1 João 4,18, que diz assim, o amor lança fora todo o medo. A maioria das pessoas nesse país vive com medo. Mas aí eu pesquisei muito também, né, sobre a igreja perseguida lá. Estima-se que tenha pelo menos mais de 100 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Presos? E uma das técnicas que eles usam bastante para levar Bíblias para dentro do país é dentro dos sacos de arroz. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eles chamam de igreja do arroz, né? Porque as Bíblias acabam entrando pelos sacos de arroz que vêm da China, exatamente. Porque tem um trânsito de mercado negro entre a China e a Coreia do Norte bem forte, assim. Então, é por ali que acaba entrando essas coisas de cristianismo ali. Mas então, se tem 100 mil presos, qual é a ideia de uma igreja livre lá dentro? Você imagina quantas pessoas? Zero liberdade para a igreja ali dentro. Mas aqueles que estão, por exemplo, não presos na sociedade norte-coreana, você tem ideia do tamanho da igreja lá ou não? É que eles não conseguem medir isso de fato. Deve ser um terror. Mas eles calculam que hoje pessoas livres cristãs lá dentro chegue a algo em torno de 300 mil pessoas. 300, 400 mil pessoas, se não é que não tenha bem mais, entendeu? Porque... Não tem como saber o número. Não tem como saber o número. Mas a especificidade é interessante que a liberdade que o cristianismo dá é uma oferta muito boa pro cara, apesar de ele estar preso, entendeu? Porque a liberdade é uma liberdade do nosso pecado, não só a liberdade de espaço. Sim. Então o cara pode estar preso no país, mas ele é livre do pecado, entendeu? Então isso, para as pessoas que estão lá, é algo muito, muito bom, talvez, de se agarrar, né? No Evangelho de Cristo. E como foi a experiência de ler lá? O que aconteceu? Cara, eu fiquei bem, assim, eu sou um cara bem corajoso. Visitar 200 países, Síria, Afeganistão, não é muito fácil. Líbia. Ser preso na Líbia, na Bielorrússia também. Então, não é muito simples. Mas, eu fiquei com um pouquinho de medo e a Lídia falou, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, não vai dar nada não, vamos fazer. Então, eu me afastei, eu falei assim, vou no banheiro. Eu falei pro cara. Então eu me afastei do guia, para ele não sacar que eu estava fazendo um rolê evangelístico ilegal. E aí eu li Coríntios, expliquei sobre a igreja perseguida, fiz todo um material sobre isso e estou disponibilizando para algumas agências, porque no final a ideia é a gente lançar um livro sobre a visão do brasileiro de todos esses países em relação à tolerância ao cristianismo, entendeu? Sim. Então essa é mais ou menos a ideia. E aí no final o que aconteceu é que eu li, fiz toda a devocional ali que eu queria em relação às escrituras, que vocês vão ver aí também, mas a ideia foi realmente promover algo que
ninguém faz, que é entrar no país e ler as escrituras dentro de um país. Eu pelo menos nunca tinha visto isso daí. Assim como quando eu estava descendo ali no leste europeu, passando pela Bósnia, tem um grande monumento da antiga União Soviética e Iugoslávia, e ali também é meio complicado o evangelho, porque tem muito muçulmano e tal. Então, no meio da noite, eu fui para o monumento, que ele é um monumento gigante, e eu fiz uma cruz de light painting, que é você ligar a luz e deixar a câmera exposta. Então, eu meti uma cruz gigante num monumento grande, assim. Então, são as minhas maneiras de marcar com o evangelho países que são intolerantes, né? É a imagem vocês podem ver também depois. Muito legal. Então, é meio uma loucura, mas a ideia é realmente promover essa ideia de evangelho chegando em vários países. Pô, fantástico, velho. Eu gostaria de perguntar pra você, se você entrasse na Coreia do Norte, e eu vou perguntar no meu canal também, mas eu acho que é legal a galera saber da sua opinião no seu canal, entendeu? Sim. Se você entrasse na Coreia do Norte, você já entrou em festival de punk, seja, qual que seria a sua loucura dentro de um país como aquele em relação a isso, entendeu? Então, você dá a sua resposta aí. Eu acho interessante a galera falar. E assim, tirando toda essa parte educacional, que a gente viu crianças quase que escravizadas e tudo mais, foi um desafio interessante. E aí eu queria fazer um desafio aqui também, perguntar, se você entrasse na Coreia do Norte, qual seria a loucura que você talvez faria ali missionalmente? Porque você entrou em festival de punk, festival de rock, foi em alguns festivais, já evangelizou várias vezes na rua, e trabalhou e ministrou na vida de pessoas na rua. Então você é um cara underground nesse sentido. Eu te considero um missionário underground. E ir para a Coreia do Norte seria bem underground. Qual seria talvez a sua ação maluca dentro de um país como esse? Cara, eu acho que eu ia continuar usando a estratégia que eles estão usando e tá dando certo. Provavelmente eu ia escrever um monte de versículo bíblico, colocar dentro do pão e distribuir pão para as pessoas, de alguma forma, entendeu? Deixar pão, colocar comida e deixar as pessoas descobrirem a palavra ali dentro. Se os caras estão mandando no arroz e tá chegando, a gente vai mandar no pão e vai chegar. É verdade. E é interessante que a relação de comida e evangelho no Antigo Testamento sempre foi muito colocada, né? Tipo, Belém significa cidade do pão. Por que era a cidade do pão? Porque tinha o melhor trigo de toda a região. E por ter o melhor trigo de toda a região, tinha o melhor pão. E aí, cidade do pão. E aí depois, o que Deus fez? Deu o pão da vida na cidade do pão do melhor trigo. Ou seja, o pão que Deus nos dá, pode ser dentro do saco de arroz, do que for, vai alimentar a nossa vida, né? Eu acho que ia chegar nessa galera. Mas primeiro ia ter que aprender a escrever uns versículos em coreano, norte-coreano, colocar no pão e tentar fazer de alguma forma assim. Porque até pelo que você estava falando, você não tem muito tempo no lugar, né? 3 dias, 5 dias, 15 dias são os pacotes. São os pacotes. E são bem caros. Dá mais ou menos 8 mil. Agora o dólar tá mais caro. Então 10 mil, 18 mil e 30 mil pro casal, assim. Então é bem puxado. Eu acho que o que a gente precisava fazer, olhar para a Coreia do Norte, é muito difícil começar algo do zero. A gente pode ir fazer algumas ações, mas tentar descobrir já pessoas que conhecem, que estão fazendo, de alguma forma ajudar eles, né? Acho que suportar os missionários que estão lá. Essa galera que já está lá levando comida no meio da comida, né? E a missão Portas Abertas informa muito bem isso. Eles, acho que no Brasil, são a missão com mais dados e mais conteúdo para promover e você ajudar missionários que estão naquela região. Então, galera, se você quer saber mais sobre a Coreia do Norte, missões, nós vamos deixar os links aí embaixo, o link do canal do Rafa também para você acompanhar. Lá tem mais vídeos e mais coisas. Espero que você tenha gostado muito do vídeo. Rafa, valeu, já ia dar bom. Já que eu tô minar aqui. E até a próxima. Valeu, falou. Valeu!